Olá, meus queridos. Que bom nós podermos pausar um pouco nesse instante para refletirmos juntos numa pequena porção da palavra de Deus. Abre junto comigo a sua Bíblia em João capítulo 4, desde o primeiro versículo. Aqui nós temos a narrativa de Jesus junto com a mulher samaritana. Mas em vez de enfocar aquele diálogo que muitas vezes nós nos atentamos, eu quero fazer um novo enfoque. Eu quero olhar primeiro a vida dos discípulos, depois a reação da mulher e tudo o que ela fez, e enfim trazer algumas aplicações para nós. Nós estamos vivendo uma situação inédita, não apenas nas nossas vidas, não apenas no país, não apenas no mundo, mas nós estamos vivendo uma situação inédita dentro das nossas histórias, pois nós não temos vivido em algum momento no nosso viver uma situação parecida como essa. E nós temos a ideia de que Deus há de trazer algo novo para nós a partir de tudo isso. Quem sabe você já percebeu isso? Quem sabe você já tem algum entendimento? Deus quer algo novo e diferente, não apenas para este momento, mas a partir de toda essa experiência, daqui para frente, algo diferente nas nossas vidas como discípulos, como seguidores. Vamos logo para, então, João capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Aqui nós vemos Jesus junto com seus discípulos, aqueles 12 homens a princípio, outros foram se agregando, mas aqueles que foram chamados desde a Galileia o acompanharam para Jerusalém, onde ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista, e depois ele ficou mais um pouco tempo ali em Jerusalém. Mas aos poucos a sua fama começou a crescer, e Jesus, percebendo que isso iria trazer dificuldades com a liderança religiosa, os fariseus, os saduceus, os escribas, e já antecipando o que iria acontecer, o que de fato aconteceu mais tarde, quando ele foi preso, ele então resolveu sair de Jerusalém, voltar para a Galiléia, se distanciando em princípio daquele momento de perigo, e para depois, mais tarde, voltar e dar sequência a todos os eventos que nós bem conhecemos. Mas nessa trajetória, nós temos uma pequena frase que fala no versículo 2, embora Jesus não batizasse os novos discípulos que vieram e creram nele e na sua palavra, na sua pregação ali em Jerusalém, mas os seus discípulos batizavam. E ali a gente pode perceber que naquele grupo de homens se formava aquilo que mais tarde se tornaria a igreja. Em Atos, logo nos primeiros capítulos, nós temos a descrição da instalação formal, primeiro com a vinda do Espírito Santo e depois a inauguração formal da igreja. Mas aqui nós temos o primórdio da igreja, que é refletido nesse grupo de seguidores, os discípulos que estavam em torno de Jesus Cristo, em torno dos seus ensinamentos, e eles então já começavam a desenvolver uma liderança, batizando, exercendo as funções que seriam deles dali para frente. E nós podemos facilmente nos identificar com eles, pois eles são, como eu já disse, o começo, o primórdio da igreja. Nós somos apenas a extensão histórica destes homens. Então, por isso, nós podemos rapidamente e prontamente enxergar neles alguma coisa que diz respeito à nossa situação. Nós também somos seguidores de Jesus. Nós também fomos chamados outrora, segundo a sua palavra, segundo o seu evangelho. Nós já entregamos as nossas vidas para todos aqueles que já fizeram isso. Nós já decidimos ao lado de Jesus Cristo
Cristo, abdicando do direito do controle das nossas vidas e dando para Ele total e absoluta soberania sobre as nossas pessoas, sobre o nosso direcionamento, sobre tudo que diz respeito às nossas vidas. E isso então nós vemos nesse grupo de discípulos. Há um grande consolo e conforto nesse grupo, em um grupo que se fecha em torno de Jesus, pois nós temos ali muitas coisas em comum. Não obstante tudo que nos separa como indivíduos, que são vários assuntos, mas o que nos une é a crença única num só Deus que é Jesus Cristo. E nisso nós vemos os discípulos, e eles já tomando partido disso, já se apossando dessa realidade, batizando novos seguidores. Eles então acompanham Jesus na sua trajetória de volta à Galileia, agora passando pela Samaria, como diz no versículo 4. Não era necessário passar por Samaria em termos do costume local, eles passavam no outro lado do Rio Jordão para evitar passar por aquela região, mas era necessário sim para a agenda de Jesus, pois ele sabia que ele haveria de encontrar uma mulher a princípio e depois uma cidade inteira, e ali iria desenrolar uma série de eventos ou fatos que levariam à salvação de muitos. Mas vamos observar o que acontece. Eles chegam ali no local, Jesus senta exausto ao lado de um poço d'água, e os seus discípulos então o deixam ali, versículo 8, indo à cidade para comprar comida. E Jesus se vê sozinho ao lado desse poço. Brevemente surge ali uma mulher, era a 6ª hora, ou seja, meio-dia, o sol a pino, ninguém ia ao poço nesse horário. E ali a gente começa já a entender que essa mulher tinha ali uma história que ela queria encobrir e que talvez a carregava, sobrecarregava com um peso. Mas Jesus, ele faz o impensável, ele começa um diálogo com ela. E esse diálogo ele vai progredindo até o ponto onde ela percebe que ele era o profeta tão esperado, o Messias de Deus. E Jesus confirma isso no versículo 26, quando ele responde para ela, quando ela pergunta, você é o Messias? Ele disse, sou eu, o que está falando contigo. E naquele instante, duas coisas acontecem. A primeira coisa é que os discípulos voltam da cidade, versículo 27. Então seus discípulos chegaram de volta da cidade, chegaram com os mantimentos, com a comida que eles tinham comprado e adquirido naquele lugar. Afinal de contas, eles estavam preocupados com Jesus. Eles queriam servi-lo, eles queriam atender ali às suas necessidades físicas e fizeram bem com isto, nada de errado com isso. Mas a segunda coisa é que a mulher, ela deixou ali o seu cântaro de água e ela saiu depressa, indo de volta à cidade. No versículo 28, a mulher deixou ali seu cântaro, foi à cidade e ela foi contar ao povo da cidade tudo o que tinha transcorrido com ela naquele momento. Então nós temos a chegada dos discípulos da igreja e a saída de uma mulher que, vamos dizer, está no processo de conversão. Os apóstolos e os discípulos, eles voltaram com um mantimento físico, mas eles não trouxeram ninguém. Eles não trouxeram uma viva alma para conhecer a Jesus. Com certeza eles pensaram, o homem está cansado, ele está desgastado, não vamos incomodá-lo, vamos apenas trazer aqui um refrigério para que ele descanse, para que ele possa recompor as suas forças, não vamos importuná-lo. Mas a mulher, ela saiu em disparada para contar para os outros, e nós temos a sequência da chegada dela na cidade, quando ela diz para ali os moradores, será que este não é o Messias? Um homem que diz para mim tudo que eu já fiz na minha vida, será que é este que nós aguardamos, que toda a região aguarda? E ela
trouxe então, junto com ela, muitos moradores daquela cidade para ouvir Jesus. Vejamos aqui o contraste entre esses dois grupos. Nós temos os discípulos dedicados, sim, amando a Jesus, sim, batizando em prol dele, formando ali a primeira camada de uma liderança presente e futura, homens que estariam compondo a frente da igreja, mas eles ainda tinham algo a aprender. Eles tinham que aprender que o mantimento, não apenas de Jesus, mas o mantimento que Deus tinha para eles era de fazer a vontade de Deus em suas vidas, como disse Jesus no versículo 34. A minha comida, disse-lhe Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. A obra de Jesus é para que ele vá atraindo pessoas para ele, e para que ele tenha ali ingresso na vida das pessoas. O nosso trabalho não é apenas de cuidar uns dos outros, dos nossos familiares, como nós estamos fazendo nesse período de quarentena, de cuidar um dos outros até em orações, como nós temos feito, em estar um cuidando do outro com ligações telefônicas, usando vídeo e de várias formas, tentando demonstrar amor e carinho entre o corpo de Cristo, como muitos de nós temos feito ao longo desses dias, e não devemos deixar de fazer isso, isso é uma coisa boa. Mas o que acontece daqui para frente? O que acontece após esse momento? É lembrarmos do nosso primeiro amor, meus queridos. É lembrarmos daquela primeira emoção que nos acometeu quando nós, em primeira instância, deitamos as nossas vidas em submissão a Jesus Cristo e fomos invadidos com seu Espírito Santo, algo que nos transformou a fundo e que nos trouxe uma alegria singular e nos impeliu a falar dele para todas as pessoas que aparecessem no nosso caminho. Foi o que aquela mulher samaritana fez. Ela fez o que os discípulos não fizeram. Ela foi para a cidade e ela trouxe de volta tantos quantos ela poderia, tantos quantos acreditaram na palavra dela. Venham ouvir um homem que disse para mim tudo o que eu tenho feito, ela disse. E eles vieram pautados no testemunho dela. E ela então os trouxe para Jesus. E depois Jesus foi e testemunhou ele mesmo sobre a sua verdade, sobre o seu evangelho. E no final das contas, então, aquela cidade, os moradores diziam à mulher: já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Meus queridos, é isso que Deus tem reservado para cada um de nós, quando nós estaremos não apenas nesse momento das nossas vidas, mas após esse momento de maior turbulência, quando a normalidade começar a se restabelecer, já com algumas mudanças permanentes, que uma das mudanças permanentes seja o nosso compromisso de ser iguais à mulher, de trazer outras pessoas aos pés de Cristo, para que eles conheçam a verdade dele, como nós também outrora conhecemos. E como os discípulos, nós continuemos a encaminhar pessoas, a ajudar a batizá-las, a ajudar a pastoreá-las, a ajudar a discipulá-las, a ajudar a fazer com que elas cresçam, cada um de nós também com essas tarefas de fortificar, de fortalecer e de trazer aos pés de Cristo. Que isso seja a nossa tarefa de hoje em diante. Amém.